Tá com falta de tempo por aí? Olá, eu sou a Lu do blog Ficofoca.com. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Além de mãe, eu sou empreendedora e eu também sou uma especialista em ajudar as pessoas a encontrarem um equilíbrio entre a satisfação profissional e satisfação pessoal. Se você ainda não conhece o meu blog ou não me segue nas redes sociais, eu vou deixar todos os meus contatos aqui para você. Além dos meus filhos que são pequenos, das atividades da casa, do meu negócio, eu dedico tempo aos meus estudos e, claro, para o meu marido. Mas como é que eu arrumo tempo para fazer tudo isso? Através das dicas que eu vou compartilhar com você aqui nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal para ficar por dentro sempre que sair um vídeo novo. Falta de tempo é um dos maiores problemas da grande maioria das pessoas nos dias de hoje, né? Parece que a gente sempre tem aquela sensação de que tá deixando coisas para trás ou que nunca tem tempo para cuidar um pouco da gente ou fazer as coisas que a gente tem vontade. Tem uma expressão que muita gente usa que diz: tempo é dinheiro. Mas tempo não é dinheiro, porque dinheiro a gente trabalha e ganha mais, a gente recupera. Tempo é vida e tempo perdido a gente não recupera. Tempo é sonho, tempo é realização. Gestão do tempo e produtividade não são só sobre organização ou sobre fazer listas e mais listas. Isso já até é um conceito antigo e é até muito interessante, porque se fosse só associado a isso, com toda a tecnologia, os inúmeros aplicativos para a gente se organizar, para fazer listas, calendários disponíveis, todo mundo teria mais tempo sobrando, né? E aparentemente não é o que está acontecendo. Então, já que o tempo é sonho e sonho a gente só realiza com ação, a gente precisa entender algumas coisas para de fato conseguir administrar o nosso tempo, para que a gente consiga realizar os sonhos, realizar as coisas que são importantes para a gente. Aqui nesse vídeo eu vou compartilhar com você 8 coisas que talvez você nunca tenha pensado sobre gestão do tempo e produtividade. Bom, então vamos lá. Para começar, a gente tem que ter claro, todo mundo sabe, o dia tem 24 horas para todos, né? Mas por que algumas pessoas parece que conseguem realizar muitas coisas dentro dessas 24 horas e outras ficam com a sensação de que passaram-se dias, semanas, meses, anos e a pessoa não conseguiu progredir, não conseguiu sair do lugar? O que diferencia uma pessoa da outra é a forma como ela escolheu fazer uso do seu tempo, né? Do uso do tempo. Então, a primeira coisa que a gente precisa começar a entender é a nossa percepção de tempo. Você é daquelas que pensa assim: ah, não depende de mim, eu faço o que dá. E se deixa controlar? Ou você passa o dia com raiva, porque parece que o mundo conspira contra você. Você pensa: eu tenho 1000 coisas para fazer e ninguém me ajuda e ainda parece que todo mundo quer tomar ainda mais do meu tempo. Ou você é daquela que diz: meu tempo é sempre em função de alguém e se sente frustrada porque você nunca faz nada para você. Tem aquela que diz também: quem manda no meu tempo sou eu. Quem decide o que eu vou fazer ou até não fazer sou eu. Tem aquela também que vive o momento e não pensa em nada depois dali. Mas ela tá em paz com isso, ela não tá preocupada, ela tá fazendo uma coisa e não tá preocupada com o tempo, com mais nada. O que é importante aqui? O tempo a gente não controla, tá? Ele vai passar de qualquer forma. O que a gente controla é a nós mesmos. A nossa culpa e o nosso sistema de crenças para a gente poder lidar com esse tempo. Uma coisa que acontece muito também é a gente acabar se perdendo ao longo do dia. A gente até começa o dia super motivada para organizar,
para fazer exercício, para iniciar aquele projeto, mas o que acontece ao longo do dia, né? Você já parou para pensar sobre o excesso de opções e de informações que nós somos expostos todos os dias? Na quantidade, na variedade de produtos que a gente tem hoje à nossa disposição? Uma simples ida ao supermercado, que era uma coisa assim de 5, 10 minutos, hoje vira uma coisa de 1 hora, porque a gente acaba ali se envolvendo, se perdendo em tudo isso. E isso não só sobrecarrega a gente, como a gente acaba perdendo até a capacidade de avaliar o que é importante do que não é. A gente tem aquela sensação de estar sempre precisando de mais, precisando consumir mais. E até perdendo noção realmente do que é essencial, do que não é essencial. A terceira coisa, que é algo que eu escuto muito das minhas clientes de coaching, é assim: Lu, não importa o que eu faça, nunca há tempo suficiente para fazer tudo que eu preciso. E não sobra tempo para cuidar de mim, para fazer coisas para mim. Elas se sentem à mercê da falta de tempo e sentem que não tem controle sobre isso. Se você se identifica, deixe um comentário aqui embaixo com a hashtag Eu Também. É perfeitamente normal se sentir frustrada quando você sente que não está progredindo. Quando você vê os dias passando e percebe que você não está indo na direção que você gostaria. Mas que direção é essa? Você sabe? Porque quando você tem um objetivo, um sonho ou uma meta bem definidos, fica muito mais fácil você manter o foco e criar pequenas ações diárias para chegar lá. Então, faz o seguinte agora. Pega uma folha de papel e uma caneta e você vai responder essas 4 perguntas que eu vou te fazer agora. Onde você está hoje? Essa é a primeira pergunta. Onde você está hoje? A segunda pergunta. Onde você quer chegar? Né? Onde você gostaria de chegar? E aí, se você puder, tenta fazer metas de curto, médio e longo prazo. Começa pelo longo prazo. Se imagina daqui a 5 anos, se visualiza como você gostaria de estar. Traz isso para 3 anos, traz isso para 1 ano. Traz isso para 1 mês. Tenta colocar isso com a maior riqueza de detalhes possível. Eu vou te explicar por que daqui a pouquinho. A terceira pergunta que você vai se fazer, que você vai responder aí, por que que isso é importante para você? Por que que é importante você sair do ponto A, que é onde você está hoje, e ir lá para o ponto B? E a quarta e última pergunta é: o que você vai fazer para chegar lá? Então, quais são as ações que você vai tomar para chegar lá, para sair do ponto A até o ponto B? Por que é importante ser bem específica? Vamos dizer que, por exemplo, você diga: eu quero ser feliz, né? Mas o que é felicidade para você? O que você precisa para ser feliz? Vamos dizer que você diga: eu preciso de uma casa ou um apartamento maior. Como é que é essa casa ou esse apartamento? Quantos quartos, né? Conforme você vai fazendo isso, você consegue colocar um preço, consegue colocar forma, você consegue ter características. E aí você condiciona o seu cérebro, o seu foco e a sua energia para aquilo que é o seu objetivo. Depois que você tiver essa clareza, você vai dedicar um tempo para desenvolver o máximo que você puder essas habilidades que eu vou compartilhar com você aqui na sequência, tá? Ao invés de trabalhar mais duro, eu quero que com isso você consiga trabalhar de forma mais inteligente, com mais satisfação e menos estresse. Bom, então a primeira coisa que vai te ajudar a trabalhar de uma forma mais inteligente, né? Trabalhar menos, mas de uma forma mais inteligente, é você aprender a priorizar, né? Eu tenho certeza que você já ouviu sobre isso inúmeras vezes, mas a maior dificuldade das pessoas em priorizar é a falta de clareza do que mais importa naquele momento, né? Então agora que você já respondeu as suas perguntas, você já sabe exatamente onde você quer chegar. Dificuldade em priorizar pode estar associada não só à falta de clareza, como ao desejo de agradar a todos, ao medo de dizer não. Se esse é o seu caso, você precisa aprender a dizer não. Lá na minha mentoria online, no You e na Pocket, que eu comentei com você, eu tenho uma aula só sobre como priorizar e sobre organização do tempo. Eu vou deixar o link do programa aqui para você, se você quiser saber mais.
A gente aprendeu a priorizar com base em grau de importância, né? O que é urgente e importante é o que você tem que fazer de imediato. Mas, na verdade, a priorização, ela deve vir com base no significado de longo prazo, né? Então, naquilo que de fato é importante para onde você quer chegar. E aí, de novo, você vai ter mais facilidade para focar, para dizer sim onde você precisa dizer sim, dizer não onde você precisa dizer não, porque você tem toda essa clareza. Uma dica é você tirar de perto as coisas que você sabe que atrapalham a sua concentração. Celular, grupos de WhatsApp, deixa isso no silencioso. E você reserva um tempo do seu dia para essas coisas. Não deixe isso solto, você faz a qualquer hora, porque senão a gente acaba se perdendo mesmo, tá? Então a quinta coisa que você vai fazer, que você vai focar bastante agora, é desenvolver um processo. Então, agora que você aprendeu a priorizar, você precisa criar um processo que contemple os seus objetivos e planos para que você use o seu tempo de forma efetiva. Aqui, eu não estou falando sobre usar aplicativos e planilhas organizadoras. Se isso funciona para você, continue usando. Mas eu estou falando sobre você assumir o controle do seu tempo, assumir o controle da sua vida, do que você quer para você. E aí, criar um processo organizado em torno disso, né? Você vai começar o seu dia e vai pensar qual é a atividade principal do meu dia, ou seja, aquela que se terminar o seu dia e você tiver feito aquela atividade, já valeu o dia, você já está feliz. Se você tem filho pequeno ou tem situações que você não controla, né, dentro do seu dia, que você não consegue controlar, tenta dividir o seu dia em blocos. Então, no período da manhã, qual é a atividade que, nossa, eu vou ficar muito feliz se eu conseguir realizar? Foca em realizar aquela atividade naquele período. Deu certo? Check! Não deu certo? Aí você joga para o outro período, mas mantém o foco. Dentro da sua realidade, quando você estiver criando esse processo, observa maneiras de você simplificar. Observa se há formas de você fazer isso que você tem que fazer de maneiras diferentes, mais simples, ou até de deixar de fazer aquilo. A gente às vezes faz coisas da mesma forma que as nossas mães ou que as nossas avós e nunca parou para se perguntar o porquê. É importante identificar alguns padrões que geram estresse e adicionam uma pressão desnecessária. Se você se percebe constantemente estressada pelo mesmo motivo, para entender o que é que está gerando isso. Mas antes de continuar com as dicas, eu não me aguento. Eu preciso contar a surpresa que eu preparei para você nesse vídeo. Eu adoro surpresa, você vai ver. Surpresa! Eu vou deixar aqui para você fazer um download do meu guia completo para produtividade e gestão do tempo. Assim, você vai conseguir colocar em prática de imediato tudo o que você está aprendendo nesse vídeo. Você só precisa clicar no link que vai estar aqui na descrição, fazer um cadastro e você vai receber na sequência no seu e-mail. Legal? Dica então número 6, organização. Claro, organização e rotina certamente são habilidades que ajudam a administrar melhor o tempo, com menos estresse e mais efetividade, tá? Então isso é óbvio que vai te ajudar a ganhar mais tempo. Manter as coisas em ordem facilita a execução das tarefas, né? E a rotina pode te ajudar a economizar o quê? Energia mental e gerar menos estresse, que é fundamental, né? Então para se perguntar, de quem depende a organização da casa, das rotinas em geral, das rotinas do trabalho. A dica aqui é: não se comprometa com mais atividades do que você consegue administrar. Se você tá o tempo inteiro correndo, fazendo coisas ao mesmo tempo, você acaba sendo o quê? Menos produtiva, né? Isso impacta também no seu emocional. E aí você acaba não conseguindo focar, né? E fica muito mais cansada, muito mais estressada, tá? A 7ª dica: agendamento. Procura organizar sua semana
com dias certos para as atividades mais importantes da casa, das crianças e do trabalho. Então eu, por exemplo, eu já sei como funciona a rotina na minha casa. Tem os dias certos, que são os dias que eu vou focar um pouco mais, que eu tenho que botar roupa para lavar, que eu tenho que, enfim, cuidar mais das rotinas da casa. Tem outros dias que eles estão mais focados para coisas do trabalho que eu preciso resolver, que eu preciso entregar, enfim. Então, se tem alguma programação naquela semana com as crianças, eu já procuro agendar e me organizar para aquilo, né? Então, isso mentalmente ajuda muito. A minha 8ª dica é: se comprometa. O que significa isso? Gestão do tempo é foco e você precisa se comprometer de fato até que isso vire um hábito, né? Principalmente no começo. Então tenta ter esses objetivos em mente, tenta se manter focada, né? Disciplinada e seguir todas essas dicas que eu te dei. E agora, se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir 2 coisas. Deixa o seu like aqui para mim e compartilha com alguém que talvez nunca tenha pensado em produtividade e gestão do tempo dessa maneira. Esse canal é novo, me ajuda a tornar ele o maior canal de desenvolvimento pessoal do Brasil e, por que não, do mundo. E se você quer ficar expert nesse tipo de assunto, se inscreve no canal e ativa as notificações do sininho para ficar sabendo sempre que um vídeo novo vier ao ar. Eu tenho certeza que você vai ficar muito mais produtiva fazendo isso. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!